Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana de Copa do Brasil, de clássico que passou, de Brasileirão que vem pela frente, mas tudo isso a gente vai debater daqui a pouquinho, porque primeiro você sabe, eu tenho essa dica maravilhosa para você, ó. O Silan vai pôr na tela aí este QR Code que está do lado de cá para você acessar e conferir todos os cursos e todas as possibilidades aqui das faculdades Kennedy promove. Porque você sabe, né? Aqui a gente tem EAD, presencial, semipresencial, tem tudo quanto é jeito, vai encaixar direitinho no seu tempo para você se tornar um profissional melhor do que você já é. E aquele que está começando a carreira, aqui é que vai ser o caminho principal. Acesse esse QR Code e venha fazer parte das faculdades Kennedy promove. Você vai ser assim, ó, mais feliz do que você já imaginou ser. E ó, eu te garanto, é bom pro seu futuro e bom pro seu bolso. Vamos debater? Hoje você, eu e Maicão do Barreiro. E aí, Maicão, bom ou não? Beleza, Paulo? Firme? Firme e forte. Rodadinha mais ou menos boa, porque o clássico foi mais ou menos, né? O clássico foi horrível, né, Ah, Paulo? papai. Não, eu acho que foi mais ou menos. Você mas achou? antes da gente debater o clássico, vamos trazer o Atlético? Vamos lá. Que teve na Copa do Brasil aí. Sim. O primeiro dos mineiros a entrar em campo na Copa do Brasil e goleou, fez mais do que obrigação, né? Como se diz, fez mais que obrigação, o Silan tá colocando as imagens na tela aí, goleou o Maringá, sem problema, sem dor de cabeça, fez o que tinha que ter feito. Fez o que tinha que ter feito, Paulo, mas assim, o início de jogo do Atlético foi um pouco complicado, né? O Maringá teve algumas oportunidades naquela velha máxima, né, de velocidade e infiltração na defesa do Atlético. O Everson fez defesas importantes ali no início de jogo. Tudo encaminhava-se para um 0-0 no intervalo, que poderia deixar o time mais nervoso, até um segundo tempo mais equilibrado. Mas aí o Rubens, né, aproveitou uma falha na defesa do Maringá e fez o gol no último lance do primeiro tempo. E que falha também, né? Falha de marcação. Isso aí nem pelada você é. pode cometer uma falha dessa. Deixar o cara livre numa cobrança de lateral dentro da grande área, é ser juninho demais para fazer isso. Pois é, e foi nessa falha que o Maringá parece que sentiu, né? Tanto é que no início do segundo tempo o Atlético já fez um gol logo de cara, né? No primeiro minuto com o Coelho, foi invalidado, estava em posição de impedimento, e daí por diante só deu o Atlético, o Galo deitou e rolou, fez 4-0, poderia ser 5, o Hulk perdeu um pênalti, a gente está até vendo aí na tela. Teve outras oportunidades, né? O Atlético poderia ter ganhado de 7, de 8, mas eu acho que a condicionante do jogo foi esse gol que o Rubens achou aí. Mais uma vez, né, o Rubens mudando os rumos da partida, né? O Rubens, pra mim, tá deixando todas as, vamos chamar assim, estrelas do Atlético de lado e tá se tornando a peça principal desse time, viu, Maicon? Tanto na esquerda quanto no meio-campo. O menino está mostrando que vai virar dinheiro e muito dinheiro para esse Atlético. E já existe uma preocupação, né, entre os torcedores com uma possível saída dele. Pode ser que chegue uma oferta agora na próxima janela. Eu acho que vai chegar, tá? E se chegar, tem que chegar... No naipão que ele tá jogando, pois é. Polivalente, pois é. Só falta jogar de goleiro. Exatamente. Para mim chega e chega fácil. Agora, o Hulk, será que ele não tá afim de ser o rei da arena, não? Porque nesses últimos jogos, né, nessa volta da arena e tudo mais, ele teve chance de fazer gol e passar o Paulinho, se tornar o cara total da arena, parece que não está querendo. E nem chegar ao 10º posto de maior artilheiro do Atlético de forma isolada. O homem parece que está querendo o grupo, esperando o melhor momento para se tornar o cara. Será que é isso, Maicon? Ele foi bem displicente, né, para cobrança de pênalti ontem, isolou. Raramente a gente vê o Hulk, né, fazendo esse tipo de lance, mas o Hulk ontem não jogou bem não, viu, Paulo? Eu senti ele bem abaixo, aliás, nos últimos jogos eu tenho sentido ele bem abaixo da rotação do time, mas ontem tinha até a questão que ele estava com gripe, né? Entrou gripado para o jogo, então não estava 100%, mas assim, eu tô achando a questão física do Hulk um pouco abaixo, né? Pesa a idade. É o que eu ia falar. O detalhe é que, de repente, a gente está esperando ver aquele Hulk de lá atrás, que a gente sabe que não vai ter mais. Exatamente. E que com esse gramado diferente agora da arena, ou ele muda o estilo de jogo, ou ele vai
sentir mais, podendo até ficar fora de mais jogos sequenciais. Exatamente. Que ele deixou o campo sentindo. Isso. Ele já tinha acusado no clássico. Dores, ele já tinha cogitado ali, que estava sentindo dor. Eu até imaginei que o Cuca não ia levar, não ia colocar no jogo contra o Maringá, não. E para mim ele ia preservar porque ele deixou o clássico com dor. Aí sai ontem, já teve um surto de gripe, sai ontem com dor. E aí? No próximo domingo, sábado, vai ter um Corinthians. Brasileirão, que é uma situação que o Atlético já subiu na tabela, mas que tá tão apertado em termos de número que ficar sem o Hulk contra o Corinthians, para mim, é pior do que não tê-lo contra o Maringá, por exemplo. Exatamente, sobretudo porque vai ser um jogo muito físico, né? Os jogos contra o Corinthians são de muito embate físico ali. E o Corinthians que classificou ontem, né? Classificou. Com o Yuri Alberto, que parece que é o atacante do momento, né? Colocou o pé na forma, né? Colocou o pé na forma, virou Yuri Alberto. Talvez Yuri Alberto e Caio Jorge são os atacantes do momento, mesmo o Caio Jorge passando em branco no clássico. Isso, talvez sejam os goleadores, né, do momento. Então o Atlético tem que ficar de olho no Yuri Alberto também. Mas o Hulk, Paulo, tem a questão do desgaste físico também do jogo de domingo, né? Sim. Que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que ele correu muito no domingo, então talvez poderia ser poupado. Mas eu acho que o Cuca ficou com o pé atrás, viu? Porque o Maringá vinha muito bem, né? Ele não quis pagar para ver não e colocou o Hulk assim mesmo. Ah, mas dava, só. Botava aqui, um empate era pênalti. Sim. Certo? Então, no mínimo, um empatezinho já levar para os pênaltis. Depois, 1-0 já era garantido. Aí você tem o Rony correndo de um lado, o Coelho que tinha voltado, o Júnior Santos que parece que estava começando a entrar nos eixos. Você tinha possibilidades, dá para deixar ele no segundo tempo e falar, não, agora você entra no segundo tempo se a casa estiver ruim. Até o João Marcelo também, né? João Marcelo, só para preservar os caras, fazer alguma coisa, porque querendo, falta o quê? 5 jogos, 4 jogos até a parada? Isso. Acredito que 4 ou 5 jogos até a parada pro Mundial que vai interromper tudo. Até lá, amigão, você perder, por exemplo, o Arana, nós vamos falar, só volta depois do Mundial, tá fora. Infelizmente, tá fora, né? Mais uma vez. Aí imagina que você perde o Hulk agora e só volta depois do Mundial. Pois é. Então, né, eu acho que contra o Maringá dava para ter preservado o cara, porque ele, querendo ou não, ainda conduz esse time. Mesmo correndo pouco, mesmo não apresentando tudo, ele ainda conduz o time. Você concorda comigo? Concordo com você. E lembrando, Paulo, que além desse jogo contra o Corinthians, né, nós vamos ter na semana que vem o Cienciano, que vale vaga já para as oitavas. Direta, né? Vaga direta. Vaga direta, exatamente. Então é um jogo duro, um jogo difícil para o Atlético, no qual o Hulk também vai ser peça importante, né? É isso aí. Ó, só que antes da gente entrar no Cienciano, lá no Corinthians, vamos trazer o clássico? Vamos lá, ué. O clássico que, pra mim, foi um jogo de ataque contra a defesa, mãe. Foi. Pra mim é impossível, ó, com todo respeito, mas não dá pra ter um Atlético todo recuado num clássico contra... É estratégia? É estratégia. O Cuca usou da estratégia de se defender e o Cruzeiro não soube furar a retranca? Sim. Mas um clássico a gente espera muito mais do que simplesmente isso. É um jogo que é igual no último programa, você falou 2-0, 1-0 Cruzeiro, uma coisa assim? Eu falei 2-2. 2-2. O Anjo eu acho que 2-0. 2-1 Cruzeiro. 2-1 e eu falei 3-3, porque a gente estava querendo emoção do jogo. Exatamente. E uma coisa que a gente não viu foi muita emoção. O Cruzeiro perdeu 2 lances, 3 lances praticamente, e o Atlético 1 no final. Isso, né? Muito pouco. Né? Porém o Cruzeiro 21 chutes a gol contra 4 do Atlético em todo o jogo. Então não dá para ser uma coisa dessa, né, Omar? Eu acho que o Atlético, ele calçou um pouquinho a sandália da humildade, sabe? Eu acho que ele reconheceu que ele tinha um time inferior, que ele tem, né? Estava vivendo um pior momento e quis segurar o máximo possível as principais jogadas do Cruzeiro. O Atlético fez isso no torneio na Flórida, na FC Series, exatamente, né? Naquele 0-0. Ele fez isso no Brasileirão do ano passado, o Gabriel Milito, inclusive foi no jogo contra o Cruzeiro que o Gabriel Milito descobriu que o Atlético poderia jogar mais defensivamente, né, naquele 0-0. Então, eu acho que o Atlético nos jogos contra o Cruzeiro, ele tem sido estratégico, reconhecendo a inferioridade.
Só que a gente não esperava que o Atlético fosse dar apenas um chute no gol, né? Isso aí. Porque você tem um Hulk, você tem um Rony, o Coelho para mim fez muita falta, o Atlético não tinha válvula de escape pelas pontas, né? O Rony muito preso na marcação do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que para o Atlético ficou de bom tamanho, dentro daquilo que ele esperava. Eu acho que o resultado para o Cruzeiro foi muito ruim, porque o Cruzeiro poderia ser o vice-líder, né? Sim. Aproveitando essa derrota do Bragantino no confronto direto contra o Palmeiras. Mas, assim, é tudo estratégico, né, Paulo? E essa aí, pra mim, eu acho que foi a principal bola do jogo. Exatamente. Se o Lucas Silva rola ali pro Wanderson, Isso. ali poderia ter a possibilidade melhor era do Wanderson fazer o gol. E aí, Exato. talvez, o Atlético sairia pro jogo. Exatamente. Aí a gente viria um outro estilo de jogo. Porque eu acho que quando for o jogo do segundo turno lá na Arena, o Atlético vai sair pro jogo, ele não vai jogar defensivo. Exato. A pressão da torcida, que vai ser torcida única do Galo, lá não vai permitir que o Atlético jogue fechado como ele jogou no Mineirão. Exatamente, concordo com você. Então, o Cuca ressaltou isso, né, na coletiva. Né? Segundo turno é 45 mil a nosso favor e pode ser que a gente mude a estratégia. Então, aí por que não jogou dessa forma? Entendeu? Sim. O Atlético, se tivesse ganhado, poderia chegar ao quinto lugar, ficando a um ponto do próprio Cruzeiro, 1 ou 2 pontos do Cruzeiro, Sim. que era o quarto colocado na situação. Então, o que acontece? Ele poderia entrar no G4 no próximo sábado contra o Corinthians. Sim. Então, até nesse ponto, o Cuca deixou de... Concordo com você, pensou no lado de, vou preservar e sair por uma bola. Mas o Cruzeiro, aliás, os dois times se defenderam bem. Muito bem. Essa é que é a verdade. O Cruzeiro atacou mais em termos de defesa. Uhum. Os dois defenderam bem. Isso. Ataque, o Cruzeiro foi mais produtivo, porém, nenhum dos dois foram eficazes. Isso. Concorda comigo? Concordo. Agora, teve uma condicionante no jogo, né, que pouca gente comentou, foi a mudança do Rubens para a lateral esquerda, né, que foi ali que o Atlético perdeu o meio de campo, porque o Gabriel Menino parece que estava fora de forma, né, inclusive o Arana também parece que foi para o sacrifício para o jogo e complicou a situação, machucou no mesmo lugar, né, só volta depois do Mundial, como você bem disse. Então, assim, eu acho que até na hora que o Rubens estava no jogo, o jogo estava muito brigado. Eu até comentei com o pessoal lá em casa, o jogo tá ruim, muita falta, muito preso no meio de campo. Quando o Rubens vai para a lateral esquerda, o Cruzeiro faz a festa no meio de campo e toma conta do jogo. Agora a gente não pode deixar passar também a lambança da arbitragem, né? Em relação ao pênalti, né? Antes do pênalti, a gente viu o lance aí do Alonso, que era para ter levado o segundo amarelo. Ser expulso, né? Ele cometeu a falta por baixo, ali era para ele ter levado o segundo amarelo, e ali entraria na condição de 11 contra 10. Exatamente. Ali já era um fato. Isso. Aí a vantagem do Cruzeiro numérica poderia ajudá-lo a transformar em gols. Sim. Depois, na reta final do jogo, 2 pênaltis, sendo que para mim o do Fabrício, você ainda fala assim, esse aqui eu espero. A gente tá lance, vendo ele aí agora. Ó. Exatamente. Fabrício forçou. Agora, ali no Christian, aquilo ali não tem como não ser pênalti. Exatamente. Não tem. E o detalhe Alan Franco. Até a quinta-feira, não, vou colocar até quarta-feira para ser bonzinho. Até quarta-feira, a CBF não tinha divulgado o áudio do VAR desses lances. Divulgou de outros jogos, mas não divulgou desse lance. Por que não teve, o VAR não foi acionado? Ou por que não teve o áudio do VAR para, pelo menos, debater essa jogada aí, Maicon? Boa pergunta, Paulo. Eu não consigo entender, sabe? Porque a arbitragem desse jogo, para mim, foi muito ruim. Não só pelos pênaltis, mas porque o árbitro prendeu demais o jogo. Até comentei com os amigos que esse jogo tinha que ser apitado pelo Klaus. Eu não gosto muito do Klaus, não, mas ele deixa o jogo correr. Né? Agora, se ele gosta de marcar falta, ele deveria ter dado esse pênalti, né? Que se fosse no meio de campo, eu tenho certeza que ele teria marcado. Sim. Né? Então, assim, eu acho que mais uma vez o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. E, assim, boa pergunta, por que o VAR pelo menos não analisou o lance, né? A gente não consegue entender a arbitragem brasileira, viu, Paulo? Eu, sinceramente, eu larguei de mão. E o detalhe é que esse último lance aí, pra mim, foi o único lance de perigo
do Atlético, porque aquela batida cruzada do Rony, Sim. na grande área, o Cássio estava na bola. Tava na bola. Então ali foi um lance normal. Para mim foi um lance Exatamente. normal. Foi o Júnior Santos ali, né? Isso, No final. isso. Para mim foi essa a única grande jogada do Atlético em termos de ataque. Agora, que o VAR ficou devendo, ficou. E é uma reclamação justa do torcedor do Cruzeiro. Com certeza, legítima, né? Se expulsou o Gabigol no primeiro jogo do Mineiro, lá no único jogo do Mineiro, né? Por causa da cotovelada, aquela falta do Alonso, se ele não tivesse amarelo, você acha que o árbitro não daria um amarelo para ele? Com No certeza. segundo tempo? Daria. Sim. Então o que acontece? Nesse ali do início do segundo tempo, talvez pesou o árbitro, lembrou e falou: ó, esse cara aí eu já dei um amarelinho para ele, vou segurar a onda. Não tinha que ter segurado a onda. Exatamente. Não tinha. Ali vai me desculpar, mas o Cruzeiro sai prejudicado em termos de 10 contra 11 e do pênalti a favor. Se alguém do Cruzeiro ia converter em gol, o pênalti é outra história. Né? Só que teve uma vantagem que não foi aplicada a favor do clube. É isso aí. Aí continua com essa saga de não vencer o Atlético no Mineirão. Agora a gente tem que ressaltar uma questão, né? Pra mim, o Jardim demorou demais para mexer. Também acho. Mas e eu acho que ele também concorda com você, tá? Principalmente com a entrada do Gabigol. Pois é, o Gabigol entrou aos 39, né? Quase 40 minutos. Antes ele tinha colocado o Bolassi aos 29. Mas se o Cruzeiro estava com volume de jogo, ele poderia ter mexido antes. Mas ô Maicon, eu acho que só tinha um detalhe que eu concordo até com ele depois que você vê o jogo com mais calma, né? O Gabigol, pra mim, ele teria que entrar, mas não no lugar do Matheus. Sabe por quê? Quando o Gabigol entra no lugar do Matheus, acontece a mesma história que você falou do Rubens. Sim. O meio-campo do Cruzeiro deixa de ter o Matheus. Mas o Matheus Pereira, o 10 que não tá resolvendo, mas o 10 jogou que bem. não é. Pra mim, jogou bem. E o detalhe é que ele tá jogando de outra forma agora. Isso. Ele não é o cara, não é o 10 para definir o jogo. Uhum. Ele tá jogando, recuando, atacando. Ele tá fazendo uma função no meio-campo ali, até mesmo para ajudar a defender e recompor. Exatamente. Concorda comigo? Exatamente. Com isso, o que acontece? Quando ele tira o Matheus e põe o Gabigol não faz essa mesma função. Exato. Tanto que o Lianco saiu correndo com a bola um trecho lá, ó, e se eu não me engano foi nesse último lance ou no lance anterior que ele vai começar a avançar, coisa que o Lianco não estava fazendo. Exatamente, concordo. Então, para mim, o Gabigol teria que entrar talvez no lugar até do Caio Jorge, que Sim. já não estava conseguindo encontrar espaço. Colocava o Gabigol no lugar do Caio Jorge, o Bolassi do jeito que estava ali, e se ele fosse trocar alguém ali no meio, poderia ser o Eduardo, poderia ser o Rodriguinho, alguém para poder fazer o que o Matheus está fazendo. Exatamente. Só lembrando que o Rodriguinho ficou fora, né? Ficou fora. E ele, o grandalhão lá, o atacante, o Dineno. O Dineno. Isso. O Dineno. Isso. Eu falo assim do Rodriguinho em termos de setor de característica, né? Para mim são essas peças que podem fazer o que o Matheus está fazendo em campo. Exatamente, Paulo. Engraçado. Não com a mesma qualidade, igual o Ângel falou. Mas você tá comparando. Não estou comparando não, Ângel. Eu estou falando de opções para ele poder fazer a situação de esquema de jogo. Claro, com certeza. Agora, engraçado, né, Paulo? Você falava e falou isso milhões de vezes aqui no programa. O Cruzeiro precisa acertar o meio de campo. E o crescimento do Cruzeiro veio justamente quando ele começou a colocar 4 operários no meio de campo, né? Isso aí. Os 2 Lucas, o Christian e o Matheus Pereira, que faz esse papel aí de meio de terceiro volante, hora armador, vai alternando, né? E que tem a qualidade do passe e da conclusão. Exatamente. Que ele poderia jogar aquele famoso 3-1, né? Uhum. Que Christian e os 2 Lucas e o Matheus aqui. Isso. Só o Matheus fazendo a marcação meio campo, né? Que é ataque, só ataque até o meio campo, a grande área adversária até o meio campo. Mas não, o Matheus ele tá voltando, recuando e fazendo esses 4 caras no meio campo. Exatamente. Talvez até por isso ele deixou de ser o protagonista que todo mundo espera. Exatamente, exatamente. Está sendo protagonista de outra forma, né? Está sendo mais regular ali no meio campo. Ele está fazendo meio que o papel do Matheus Henrique, né? Que o Matheus Henrique faz. Sim. Né?
E aí é que eu gostaria, aí o Matheus Henrique deve voltar em julho, Isso. mais ou menos em julho. Ele voltando, aí eu quero ver quem sai. Porque o Christian tá indo bem. Os né? dois Lucas também. Os dois Lucas também. Mas um meio-campo, Matheus Pereira, Matheus Henrique, eu ainda queria ver nessa ideia. Porque aí nós vamos ter o Matheus Pereira, que tá fazendo essa de voltar e marcar, o Matheus do outro lado, com essa ideia de voltar e marcar, com os dois tendo qualidade de passe. Isso. Os dois têm qualidade de passe e conseguem finalizar. Coisa que, por exemplo, o Lucas Silva, para chegar tanto ao ataque, a gente vê, ele tá batendo, tá conseguindo concluir. Mas eu acho que o Matheus consegue ser um pouco mais eficaz. Uma dúvida boa pro Jardim. Exatamente, vai ganhando opções, né? Além dos reforços que ele vai pedir agora na próxima janela, Paulo. Bom, então já que falamos do clássico e já fizemos essa entrada de Cruzeiro também, mas antes vamos só voltar, porque esse Atlético e Corinthians, hoje, mais um horáriozinho, né? Delicioso. Delicioso. Pelo menos é no sábado, né? Pelo menos é o do sábado, mas é um horário assim, 9 horas da noite, olha aí, pra você ver a arte do Silan. 9 horas da noite, Arena MRV, Atlético e Corinthians, 10ª rodada. Ô Mike, Corinthians 13 pontos na 8ª colocação, Atlético 13 pontos na 9ª colocação, o que separa os dois é o número de vitórias. Corinthians com 4 e o Atlético com 3. Confronto direto, né, Paulo? E, assim, é um adversário difícil, sobretudo quando a gente fala de Yuri Alberto, que está numa fase que a bola bate nele e entra, e do sistema defensivo, né? Porque o Corinthians é um time muito defensivo, por característica de clube, então o Atlético vai ter um grande desafio, vai ter uma torcida muito grande contra, a gente sabe que Flamengo e Corinthians, quando vem em Belo Horizonte, enche os espaços destinados a eles, então acho que o Atlético vai ter um jogo duro, mas tem condições de vencer. E o detalhe é que os dois estão a 4 pontos do Bragantino e do Cruzeiro, que terceiro e quarto com 17 ali. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, 9, 10, 11, 12, 13, 4 pontos do Grêmio, o primeiro da zona de rebaixamento. Muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Aí você pensa, o Grêmio, que foi eliminado na Copa do Brasil, né? Ei, treixonado. O Grêmio caiu, vai pegar o Bahia. O Bahia que está na 6ª posição com 15. Isso. O Vitória, que tem 9 pontos também, é o primeiro fora do Z4. O Vitória vai pegar o péssimo Santos. Sim. Se esses caras ganham, olha o porquê que eu falei da presença do Hulk ser mais importante nesse jogo do Corinthians. Se o Atlético perde esse jogo e Grêmio e Vitória dão um saltinho aí, o Atlético pode ficar aí a 2 pontos. Sim. Um ponto só um ponto do Z4. Olha a tragédia que pra mim é péssimo, né? Pra mim é péssimo, porque o Maringá era teta. Aí é péssimo pra acontecer isso. Porque aí você tem, e fora que ainda tem Inter, o Fortaleza, que também foi eliminado pelo Retrô, o Vasco, que passou graças ao Jardim na Copa do Brasil. Aí você tem o Fluminense e Vasco, você tem o Fortaleza e Cruzeiro, e tem Aí, ó. Tá aí, já até na tela aí, ó. Fortaleza e Cruzeiro nesse horário maravilhoso para quem quer ficar em casa, para quem vai trabalhar, sangue do Dadá. 8h30 lá na Arena Castelão. Então você tem esse Cruzeiro e Fortaleza, e você tem o Inter jogando contra o Sport, que tá uma peneira. Ou seja, todos esses que eu falei estão na linha entre zona de rebaixamento e o Atlético. Exato. Olha o salto que esses caras podem chegar pelos confrontos e a queda que o Atlético pode ter se perde pro Corinthians, mãe. Pois é, tá na linha vermelha, né, Paulo? Pode ir pro céu ou pro inferno, né, nessa rodada. E é o equilíbrio, né, Paulo, da Série A, tanto também quanto a Série B. Eu acho que os dois extremos que estão muito distantes, né? O Palmeiras disparou, já abriu 4 pontos da vice-liderança, e o Sport, que não ganha de ninguém, tá na lanterninha lá com 2 pontos. O vice-lanterna tem quanto? Santos com 5. Com 5. Santos, Sport e Palmeiras são os dois extremos. A zona tá
Grêmio 9, Juventude 8, Santos 5, Sport 2. Pois é, o Sport já está 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. Manda Pepe embora, traz o Antônio, que também está mais perdido, que segue em tiroteio. Pois é, então... E a chance do Sport ir pro Blau Blau... Pois é. Já no primeiro turno, pensa. Pois é. Então, assim, é muito equilíbrio e tem que pontuar, Paulo. Acho que o jogo de sábado o Atlético precisa vencer para avançar essa linha vermelha, né? Ficar um pouco mais para cima. É isso aí. Ó, e todas essas informações que a gente está trazendo aqui, você sabe, você encontra no nosso portal hojeendia.com.br e também nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia, como tá aí para você na tela. Acessa lá que você vai conferir tudo que acontece do Galão, do Cruzeiro, do Coelho, de todos os times mineiros e mais ainda, porque não falamos só do esporte. Lá você encontra política, tudo que acontece aqui em Minas Gerais, tá aí, ó, na tela para você, ó. Acessa aí, você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando no nosso hojeendia.com.br. Aí, justamente onde estava, era na parte do esporte, onde a gente está debatendo aqui. Vamos dar o lado da Lagoa, Maicão? Vamos lá, Paulo. Vamos trazer o Cruzeiro. Ó, Maicão, me fala aqui, o que você achou dessa apresentação do Cruzeiro na Copa do Brasil? Até então, muito boa, Paulo. Conseguiu a classificação diante do Vila Nova, se impôs durante os 2 jogos com muita tranquilidade, venceu 2-0 na ida, venceu 3-0 na volta e com algumas surpresas importantes, né? Por exemplo, o Eduardo fazendo 2 gols, né, reaparecendo esse time aí como um dos protagonistas. Será que esse aí é o Dudu que presta pro Cruzeiro? Ah, tomara, né, Paulo? Tomara. A gente estava falando de um substituto para o Matheus Pereira, por exemplo. O Eduardo vai encaixando no time, né? Aos poucos vai aparecendo. Então, o Cruzeiro passou com tranquilidade e isso dá muita confiança para a sequência. E um detalhe também, né, Maicon, que a gente sabe que o Gabigol agora tá virando o Gabirson, é o garçom do Cruzeiro, porque ele que deu uma assistência e o Matheus Pereira, igual a gente tinha falado de outros jogos, voltou a aparecer, né? Com certeza, muito competitivo, né? Tanto na marcação quanto na armação. E essa nova função do Gabigol, né? Reaparecendo agora de um novo jeito, o que vai gerando uma certa dúvida na cabeça do Leonardo Jardim, né? Porque ele era o goleador do time. Agora, como garçom, ele tem mais possibilidade de atuar, por exemplo, do lado do Caio Jorge, né? Agora me fala uma coisa. Vamos tentar imaginar aqui, dos classificados, quem que você acha que pega o Atlético e quem o Cruzeiro vai enfrentar? Ah, no melhor dos cenários, o Retrô, né? Qual dos dois com o Retrô? Ah, ou o Atlético ou o Cruzeiro, né? O adversário mais tranquilo aí nessa fase de oitavas de final. Mas vamos ver como é que vai ser os critérios de sorteio da Copa do Brasil agora. Se vai ser todo mundo contra todo mundo, se vai ser ranqueamento. Oitavos é todo mundo contra todo mundo. Aí, todo mundo no mesmo pote. Então poderemos ter confrontos muito difíceis, né? Contra um Flamengo, contra um Palmeiras. Mas o melhor mesmo seria o Retrô. E se der o clássico mineiro? E aí? Rola ou não rola? Ah, seria bom, né, Paulo? Mais um clássico aí, né? Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram em Copa do Brasil, salvo engano, 2019 ou 18, não sei, o Cruzeiro levou a melhor. E 14 o Atlético campeão em cima do Cruzeiro, né? Exatamente, seria mais um jogo importante. Tomara que os dois times se saiam bem nesse sorteio, né? Pois é, eu vou jogar aqui, ó. Pra mim vai ser Atlético e Corinthians, Cruzeiro e Retrô. Tô falando hoje e o sorteio só vai acontecer depois da pausa, hein, Maicão? Eu acho que vai dar Atlético e Botafogo, Cruzeiro e Flamengo. Depois da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a campo agora contra o Fortaleza, como a gente já viu, no Brasileirão, com essa possibilidade de colar no Palmeiras, ô Maicon. É possível? Ah, é possível, Paulo. Vai pegar um adversário fragilizado, né? Sobretudo psicologicamente, depois dessa eliminação para o Retrô, né? Perdeu nos pênaltis em casa após empatar em 1-1. Aliás, o Fortaleza esse ano tá deixando a desejar, viu? Tá estranho, não tá? Tá estranho. Perdeu o Campeonato Cearense. Será que o Vojivoda tá indo de Voji casa? Fora? Pois é. Deu. Igual que a menininha do meme. Chega, deu, acabou. O efeito passou, Paulo? Acabou. O encanto, né? Não é nem o encanto, eu acho que é o tempo de casa. Será que já, vai deixando já o cara deixou estagnado, e tudo né? mais?
Eu não sei, só sei que no campeonato tá mal, né? Ele tá em que colocação agora? Fortaleza, ele está em 14º com 10 pontos. Com 10 pontos. Tá beirando a zona de rebaixamento, Tá, né? ele tá nessa linha que a gente trouxe aquela hora ali, ó. Pois é. Mas eu acho que é jogo pro Cruzeiro vencer. O Cruzeiro tem muito mais time, tá com a confiança lá em cima, eu acho que dá pra ganhar, viu? E o detalhe, por que eu falei que pode colar no Palmeiras? Porque o jogo do Palmeiras é o Palmeiras contra o Flamengo. É o líder contra o vice-líder. Ou seja, se der o Flamengo chega aos seus 19, 21. Vai ficar um pontinho atrás do Palmeiras. Sim. Se o Palmeiras ganhar, ele vai abrir, mas o Cruzeiro ganhando, chega à vice-liderança. Exatamente. Então, ou seja, é o jogo-chave pro Cruzeiro continuar batendo lá pra cima. Exato. Continuar brigando. E aí vem aquela pergunta cretina de 9 rodadas. O Cruzeiro briga pelo título, Maicon? No momento sim, Paulo. A gente tem que olhar o momento, né? No momento o Cruzeiro tá ali. Cruzeiro, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Você coloca até o Bragantino brigando pelo título? Coloco, porque não tem pressão, né, Paulo? Se jogar sem pressão é mais tranquilo, né? Pensa, moço. Eu falo pressão de torcida, né? Fernando Seabra brigando pelo título. É bom técnico, viu? É bom, técnico, é bom. Foi injustiçado no Cruzeiro. Eu não acho injustiçado. Eu acho que ele é o mesmo período do Vojvoda. Chegou o tempo dele ali, onde ele já não conseguia mexer mais, apresentar ideia nova. E aí o Cruzeiro começou a ficar aquela rateada. Pois De repente, se tivesse um período de janela para contratar e fazer, de repente ele podia virar e tá aí desde o ano passado, né? Pois é. Agora, veja só, nós temos Flamengo e Palmeiras. Se Sim. o Palmeiras ganhar, ele vai a 25, né? 25. Abriria quantos pontos do Flamengo? Do Flamengo, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 7 pontos. A gente tem que contar nos dedos. 7. O Bragantino enfrenta quem, Paulo? O Bragantino enfrenta justamente o Juventude em casa, o Braga em casa. Aí ele tá com quantos pontos hoje, o Bragantino? O Bragantino tem 17, a mesma pontuação ele iria do Cruzeiro. a 20, né? Ou seja, Bragantino e Cruzeiro têm possibilidades de chegar a ficar 5 do Palmeiras. Isso. Ou a 1 17, 18, 19, 20, a 2 do Palmeiras. Pois é. Então, assim, Aí ficaria assim, ó, 22 Palmeiras, 21 Flamengo, 20 e 20, Cruzeiro e Bragantino. Esse é no G4. E colado no G4 tem o Ceará, que vai jogar contra o Botafogo, que está buscando uma reabilitação. Botafogo que tem 12 pontos. sim. E o Botafogo tá nessa também de querer dar uma respirada, né? Dando uma... Mas tá oscilando muito, né? E um joguinho bom esse também, tá? Ceará e Botafogo. Também No Castelão, né? Não, vai no ser Rio de Janeiro. No Rio. É o Fortaleza que joga isso. Eu acho que... bicho, que rodadinha bacana Tá essa, boa, hein? tá. Rodadinha bacana de acompanhar. Sobretudo pro torcedor do Cruzeiro, né? Que agora vai ter 3 jogos aí pra dar uma secada. Né? O Cruzeiro... Na verdade, o Cruzeiro entra em campo já sabendo desses resultados do Palmeiras e do Flamengo, né? E joga... Deixa eu ver. E aí o Bragantino é que fecha. O Bragantino, né? E o Botafogo fecham a rodada na segunda, 8 horas da noite o Bragantino, e o Botafogo só na quarta. Na quarta-feira. 8 horas da noite. Pois é, então assim, o Cruzeiro vai ter que jogar e depois vai ter que esperar, né, Paulo? Agora, se o Palmeiras ganha do Flamengo... né, não fica tão mal também pro Cruzeiro, não. Fica não, porque o Cruzeiro já bateu o Flamengo. Exatamente. Mas assim, o Palmeiras está caminhando para entrar no Mundial com uma situação muito confortável, né? Já está classificado na Libertadores. Aí até o Cristiano Ronaldo aceita o convite da Leila, não? Exatamente. Burburim, que Cristiano, CR7 no Brasil. Pois é. Pensa. Poderia disputar o Mundial por um clube brasileiro. É o que eles dizem. Fluminense? Não sei se teria caixa pra ele. Não, Fluminense não. Apesar que Fluminense pode até ser, né? Porque o Fluminense gosta da galera 37 mais. Flamengo, Palmeiras. Flamengo. Ou dar uma louca lá no John Textor, né? De desembolsar dinheiro. Testão tem grana, né? Tem. Às vezes fala assim, você vem pro Botafogo, joga o Mundial, depois você vai pros meus times lá na Europa. Escolhe. Vai pro Lyon. Agora, e se o Pedrinho chegar nessa onda e desbancar todo mundo, falar, não, senhor,
Ô, quanto custa para trazer esse homem? Ô, Júnior, Pedro Júnior, quanto custa para trazer esse moço aí? Vai lá ver, dependendo, a gente pega um dos nossos supermercados lá do interior e passa. O que você acha? Vamos tentar? Bota uma fezinha aí. Bala na agulha ele tem, né, O homem tá em dinheiro até sobrando, moço. Agora, o Cristiano Ronaldo, futebol brasileiro, seria uma grande atração. Você né? é doido. Nossa. Por mais que, né, não é o CR7 do passado, mas ele, no futebol brasileiro, em qualquer dos times, vai ser muito parecido pra mim com o que foi o Suárez no Grêmio. Exatamente. Quando o Ronaldinho voltou pro Flamengo... Ronaldinho, o próprio Ronaldo já rechuchudo no Corinthians. Exato. Pra mim é esse naipe de contratação e de mudança no futebol. No futebol não, né? No time que ele chegar. Vai movimentar bem. Exatamente. Uma boa, né? Seria uma ótima. Vamos esperar para ver se CR7 virá para o Brasil. Enquanto ele não vem, você acompanha todas as informações novamente. Repito, lá no hojeendia.com.br ou nas nossas redes sociais que está aí embaixo aí, @jornal Hoje em Dia. Acessa lá e fica ligado em tudo o que acontece. Vamos mudar para a Série B, Michael? Vamos lá, Paulo, porque a Sina continua, né? Ave Maria, quando que o América vai ganhar o jogo fora de casa? Vamos fazer um bolão, né, Paulo? É pergunta de milhões essa? Vale R$1 milhão, como diria Silvio Sangue Santos. do Cordeiro. Primeiro, o Willian não pode perder o gol que ele perdeu quando estava 0-0. Pois é. Um atacante igual o Bigode, ele não pode testar a bola lá para arquibancada, num cruzamento bacana que veio. Pois é. E você sabe o que me preocupa, Paulo? Porque o América era um time, vamos dizer, limitado, mas com confiança. E quando o time começa a perder e entrar em parafuso, por exemplo, a América conseguiu empatar com o Paysandu em casa. O Paysandu que no meio de semana tomou 4 na Copa do Brasil, né? Não, muito não fraco. só isso, o Paysandu era um lanterna. Pois é. Lanterna, em casa onde o América não perde há trocentos milhões de anos, conseguiu sair perdendo por 2-0 e tem que buscar resultado. Pois é. Não é aquela história do ano passado, né? São jogos, lembra lá o Botafogo? Isso. Lembra aqueles joguinhos lá que a gente falava, isso aí vai dar bizil. Vai fazer falta, né? Mas assim, o América tinha, pelo menos no ano passado, ele tinha um time melhor, né, Paulo? Esse ano o time é limitado, com um treinador que está começando agora. Então o time está perdendo a confiança e isso é preocupante, porque a Série B ela está muito equilibrada. Você perde 1, 2 jogos, você já está beirando a zona de rebaixamento. É isso mesmo. Se você ganha 2, você beira o G4. O América, que outro dia estava lá em cima, agora está na segunda página. Está né? em 14º com 10 pontos e o quarto colocado, que é o CRB, já abriu 5. Pois é. Então... Já está com 15 pontos. E aí você vai ter que remar, meu amigo. Desse jeito. E remar. E com todo respeito ao Willian. Mas não dá. Não dá. Para mim, o América volta a jogar contra o Atlético Goianiense. Tá aí na tela, terça-feira, 7h30 no Independência. Exatamente. Jogo duro, viu, Paulo? Jogo duríssimo. Os dois times estão ali brigando a diferença de 1 ponto. Só o Atlético Goianiense está com 12 pontos. Não, 11 pontos na 12ª colocação. Bicho, se empatar ou se perder, se o América não mudar o rumo agora, esquece. Esquece. E eu tô falando esquece, não é a briga por subir, não. Esquece porque a situação vai ser luta direta para não ir para C. É para abrir o olho. É para abrir o olho, Paulo. E só lembrando que o América não está numa situação financeira confortável. Exatamente. O Benítez foi embora para o Goiás justamente por causa disso, né? Ele tinha um salário alto. Né? Então, assim, não vai contratar grandes jogadores. Se for buscar alguma coisa, vai buscar na base. Né? Mais uma vez a base ou tentar achar algum destaque sei lá, da 3ª divisão. Isso. Alguma coisa desse jeito para tentar mudar. Porque os bons nomes não vão vir, é o que você está falando. Exatamente. Então, eu estou preocupado, Paulo. Depois de muitos anos, eu estou preocupado com essa situação da América. Eu alertei. Vocês falaram, não, a América vai estar lá em cima. Eu alertei. Foi mesmo. Eu falei. O América está repetindo a dose do ano passado. Com o Cauã. Um técnico inexperiente para uma competição do jeito que está. Porque no Mineiro é uma coisa, Série B é outra. Olha o Atlético. O Atlético no Mineiro destruindo. Destruindo. Chegou
na segundona, que é a que ele está disputando pela primeira vez, 6 derrotas. E ganhou 2 vitórias. 6 pontos, ele saiu da zona de rebaixamento por causa de uma dessas 2 vitórias. Porque o Volta Redonda também, que foi justamente contra o Volta Redonda, né? É. Acho que foi o Volta. Foi a última vitória. Não, dele. a última vitória dele foi contra o Botafogo. Foi contra 4-1 fora de casa. 3-0. 3-0? Depois ele entrou e perdeu para o Novo Horizontino. Isso, em casa, no Indepa. E aí agora, olha a situação. Vai pegar nada mais, nada menos que o Atlético Paranaense. Que tá aí, ó, na tela, 4 horas da tarde. O Atlético Paranaense, que acabou de anunciar Maionese como seu treinador. Hein? O Helmas. O Helmas. O Daí Helmas chega para treinar o Atlético Paranaense. Um técnico que conhece da segunda divisão. Exatamente. Assumiu, se eu não me engano, o Inter. Quando o Inter estava para subir ali, sobe com o Inter em 17. Ele foi vice-campeão brasileiro. O América ganhou. 17, né? Eu acho que foi 17, aí 18, ele com o Inter colocou, ele sobe com o Inter e no ano seguinte colocou o Inter lá em cima. Exatamente. Tava lá nas Arábia ganhando o dinheiro dele, saiu de lá, foi mandado embora, o Atlético Paranaense, que também não está nessa onda de gastar muito dinheiro, principalmente com o técnico, mudou o percurso. Por quê? Porque o time que estava lá no topo no início, você lembra que no início o Atlético Paranaense estava bem. Hoje o Atlético Paranaense está em 13º com os mesmos 10 pontos que o América. Pois é. Então muito olha, pouco, né? Olha a mudança de percurso. A diferença dos dois está no saldo. Que ele tem o Atlético Paranaense está com o saldo negativo de -2 e o América de -3. Olha só. Agiu rápido, mudou a rota porque quer voltar para a Série A. Agora, será que o América quer? Será que o América está buscando voltar para onde, infelizmente, ele caiu de uma forma trágica? Talvez até quer, Paulo, mas não vai ter condições financeiras para isso, né? Então, assim... Mas, Maico, às vezes não é condição financeira. Lógico, você precisa de ter bons jogadores, mas às vezes o que falta é de repente, um conjunto que o William, de repente, não está conseguindo colocar. Porque você lembra, em 2013, o Cruzeiro campeão brasileiro. Aquele time do Cruzeiro, você falava que o Cruzeiro ia ser campeão? Não, jamais. O Everton Ribeiro chegando, que era uma aposta do Curitiba. O próprio Ricardo Goulart, que estava no Goiás. Newton. O Newton. Eram os jogadores que você não... Você falava assim, não, beleza, o Cruzeiro vai fazer uma campanha honesta. Bateu o campeão. O Marcelo conseguiu ajeitar aquele time e bateu o campeão. Então eu acho que passa muito por essa qualidade do técnico também. Sim. É a técnica com o técnico. Exatamente. Eu acho que essa escolha pelo William Batista, Paulo, passou muito pela parte financeira também. Também. É o famoso bom e barato, né? Então eu acho ele um bom técnico. Eu acho o William bom técnico, precisa de mais experiência, mas é aquilo que a gente falou, né, Paulo? Campeonato Mineiro é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra. Você citou aí Atlético, o América, o Atlético também teve o choque de realidade. Ganhou o Mineiro com o pé nas costas, chegou no Brasileiro, saiu tomando tamancada de todo mundo, início de Sul-Americano horroroso. Então, assim, são realidades diferentes, Paulo. Agora, você tem que mudar o percurso quando não está dando certo, né? E eu não vejo a América com essa coisa aí de conseguir alguma melhora daqui para frente, a não ser o time resgatar a confiança e começar a ganhar os jogos. Ou muda ou cai. Porque subir do jeito que tá é difícil. Ou muda ou cai. Porque tá mais próximo de ficar lá embaixo lá e se entrar ali na Série B, igual já teve. E quando mudou, eu lembro que foi com o Tigrão, lembra? Eu esqueci o nome dele. Depois foi até técnico do Cruzeiro, naquele período de Série B. Ele pega o América na zona de rebaixamento. O Felipe Conceição. Felipe Conceição. Isso. O Tigrão. Isso. Pega o América na zona de rebaixamento e quase sobe com o América. Por uma vitóriazinha, o América não chegaria à Série A. Pois é. Chegar para repetir o que o Conceição fez, o raio, eu não sei se cai 2 vezes no mesmo lugar, não. Então abre o olho, América,
E vamos caminhar aí, porque ainda dá tempo se mudar a trajetória. Ainda dá tempo. Exato. Ah, mas se a gente ganhar do Atlético Goianiense, aí fica naquela. Ganhei, deu uma respirada. Vai lá fora, toma outra tamancada? Não adianta. Vai penar até sei lá quanto. Porque, ó, sai do jogo contra o Atlético Goianiense e vai pegar o Volta Redonda lá no Rio, lá no Raulino de Oliveira. No próximo domingo. O Volta Redonda que tá mal também, né? O Volta Redonda tá péssimo. É. E talvez, aí é que tá. Talvez a chance do América, do William, mostrar que vai ter um caldinho aí, é ganhar esses 2 jogos. Ganhar Fazer esses 2 6 jogos. pontos e... Faz os 6 pontos, respira, porque aí depois ele volta pra casa pra jogar contra a Ferroviária. Dá pra ganhar também, dá pra ganhar. Apesar que a Ferroviária tá em 11º com os pontos. 3 joguinhos aí, 9 pontos que tem que ser 9. 9 de 9. Isso. Menos do que isso é caixão e vela preta. Hein? Pois é. E do Atlético que a gente falou já que vai enfrentar o CAP. Tomara que o Roger consiga essa vitória aí para também sair desse gargalo. Porque o Atlético, querendo ou não, a gente queria que não fosse assim. Mas parece que até o fim do campeonato vai ser essa briga para não cair, para não voltar para ser. No seu bate-volta. Calculadora na mão, né? Vamos supor que 43 salva, falta 37 pontos, né? Ponto para mais de metro, sangue do cordeiro. Ó, pra gente fechar o nosso programete, vamos trazer aqui também que o Tombense na Série C, coisa que a gente não tinha falado ainda. Depois de 6 rodadas, o Tombense vai encarar a Ponte, empatou no último jogo contra o CSA, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Vai encarar nesta rodada Tombense e o Ipiranga. Não é a Ponte não, vai pegar o Ipiranga lá no Sul. Tombense que está com 9 pontos, os mesmos pontos do 8º CSA. Na Série C, como a gente sabe, tem que terminar entre os 8. Essa primeira parte. Isso. Terminou entre os 8, vai para a segunda parte. Então, que o nosso querido Tombense consiga voltar aí para o G8 da competição. Na Série D, Maicão, temos no grupo do Pouso Alegre, o Pousão em 4º com 7 pontos depois de 5 rodadas. Boa notícia, né? Boa notícia. O Pousão que enfim, né? Deu aquela rateada no Mineiro. Boa notícia, vai jogar contra a Portuguesa de São Paulo, a Lusa, no sábado, lá no Canindé. A Lusa que tem o Cauã, né? A Lusa do Cauã. O técnico da Lusa. E a Lusa do Cauã lidera com 10 pontos. Pois é. E a chance do Pousão empatar com os mesmos 10 pontos. No grupo A6. No grupo A7, temos Itabirito e Uberlândia disputando. O Itabirito, olha, o último jogo, rapaz, nós não comentamos, mas o Uberlândia passou o caneco no Itabirito. Foi o clássico mineiro na Série D, 3-1 pro Itabirito. Com o resultado, Maicon, sabe o que aconteceu? O Uberlândia chegou ao 4º lugar com 7 pontos e derrubou o Itabirito, que estava ali no G4, para a 6ª posição com 6. Agora, na 6ª rodada, temos Inter de Limeira e Itabirito, jogo que se o Itabirito ganha, ele passa a Inter, que está em 2º com 8. E o Uberlândia vai pegar nada mais, nada menos do que o Cianorte, que é o líder com 9 pontos. Pelo menos o Itabirito que é o gato do mato, né? O gato do mato. Que está jogando em Nova Lima. Pois é, pelo menos, Paulo, os times mineiros estão melhores do que o ano passado, né? Porque o ano Bem passado melhor. todos foram eliminados na primeira fase. Né? A gente vê aí um Pouso Alegre aqui com possibilidade, o próprio Uberlândia. Vamos torcer, né? Vamos torcer que não custa nada, vai que né? Ô, gente, uma cidade igual Uberlândia tem que ter um time pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o detalhe, Marco, que o Uberlândia, ele recebeu uma proposta para se tornar SAF e está em negociação. Ótimo. Quem sabe o Verdão aí não volte ao topo, né? Igual já teve no topo. Se eu não me engano, o Uberlândia já ganhou a Série B. Isso, acho que já na ganhou a década de Série B. 70, viu? Isso, exatamente. Uberlândia, Vila Nova. O Vila, tadinho. O Vila ganhou em 71, do mesmo ano que o Atlético foi campeão brasileiro. O Vila ganhou em brasileiro. 71, exatamente. Depois de lá, o Vila bateu na trave em 97,
com aquela final emblemática contra o Cruzeiro. No Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Isso. Estou falando de protagonismo do Vila, porque depois, né, filho? Foi só ladeira abaixo, né? Mas Só ladeirinha abaixo. pois é. Agora, só pegar aqui um resultado, que o Cruzeiro, o Basquete Cruzeiro, ele bateu ontem não, foi na quarta, bateu na quarta a Liga Sorocabana e avançou a final tá aí, ó, avançou a final da Liga Ouro, que é como se fosse a segunda divisão da NBB. Na final, o time celeste vai enfrentar o Osasco e joguinho bom, hein, Maicon? Joguinho bom. O Cruzeiro joga lá em Itatiaiuçu, no ginásio de Itatiaiuçu, lotado. Tinha perdido nessa melhor aí de 3, perdeu a primeira fora de casa e passou o rodo nas duas. Agora, que negócio bom que o Cruzeiro fez, né, Paulo? Investir nos esportes especializados, ou pelo menos oferecer a marca, porque, por exemplo, no vôlei, o mundo inteiro vê a marca Cruzeiro, né? Porque é o melhor time de vôlei do mundo. Agora você tem o basquete, que pelo terceiro ano seguido o Cruzeiro chega na final, né? Já está pleiteando até uma vaga na NBB, né? Em 23, quando ele foi campeão do brasileiro, Campeonato Brasileiro, que era também, né? Isso. A divisão de baixo aí, ele chegou até a pleitear. Só que para você pleitear uma vaga para a NBB, você tem que cumprir requisitos financeiros e outras situações de exigências para ter essa vaga. Mas não demora não. Não demora não, do jeito que está caminhando. E o detalhe é que existem conversas do Cruzeiro sair de Itatiaiuçu e vir para Belo Horizonte. Aí tem Mineirinho para poder ser uma das casas do clube, para poder disputar. Ótima ideia, né? A gente tem um elefante branco igual o Mineirinho aqui, né? E a torcida vai lotar, Mineirinho, basquete, a marca Cruzeiro, a marca Atlético lota qualquer esporte que você falar. Exatamente. Lá quando o Atlético o futsal lotava, então Lotava. Não tem essa. Ó, a série já começa domingo agora, lá em Itatiaiuçu, casa do Cruzeiro, né? 6h30 da noite. E tem transmissão da ESPN e do Disney+, Disney Plus, não é Disney+, é Disney Plus. E do NBB Basket Press. Então, ou seja, vamos acompanhar essa melhor é o que? Melhor de 5, não é melhor de 3 dessa vez. Melhor de 5, que vamos ver, né? Quem sabe o Cruzeiro já não passa o rodo nos 3 primeiros e já fatura. Sapeca iaiá, fatura isso aí e carimba com grana para ir para NBB na próxima temporada, hein, Maicon? Vamos torcer, né, Paulo? Mais um título aí pro Cruzeiro. A gente vai trazer todas as informações do basquete, do esporte especializado, de tudo mais, semana que vem, no nosso próximo programa. Vambora! Vambora, Paulo. Só queria falar uma coisa aqui. Eu tô pensando em fazer um curso de autor de novela, viu? Porque tá ruim, não tá? Não, os caras estão piorando as novelas, assim, de uma forma... O Vale Tudo que começou com tudo já não... Vale nada. Já não tá valendo nada mais. Agora, o detalhe é que tem muita gente criticando a Maria de Fátima, a atriz lá, que eu esqueci o nome dela lá, falando que ela tá meio mequetrefe, mas tá não, filho. A novela tá meio rateada, mas ela tá fazendo um papelzinho ali de bonitinha, mais ordinária. Mas assim, a gente brinca e tudo, mas baita responsabilidade, né? Você substituir a Glória Pires. Não, é porque se fosse uma novela nova, ela não estaria tendo tanta pressão. Mas como é aquela ideia de vamos repetir o Vale Tudo, ela tá sobrando. Comparação, né, Paulo? Não pode comparar, a menininha tá indo bem. Tá indo bem. Agora... Aquela outra novela lá que a gente assistiu também teve boa, hein? Beleza Fatal. Beleza Fatal. É boa. Aí dá pra gente, você quer fazer o roteiro aí, inspira no cidadão lá que você vai se dar bem. Eu esqueci o nome dele, semana que vem eu vou trazer aqui, ó. Novela de 40 capítulos, talvez seja um novo caminho, viu? Olha só, então nós vamos ter mais de 7.000 novelas no ano. O Maicon quer 40 capítulos. Vambora? Vambora. A novela Hoje Esporte Clube chega ao fim e semana que vem a gente traz, tomara que com os protagonistas, tendo um papel fundamental na rodada aí, o Atlético passando o rodo no esse ano, avançando e vamos ver o Brasileirão aí com qualidade para os nossos times mineiros. Tá certo. Até a próxima, galera. Fomos!